Pronto. Colocar aqui para aparecer os participantes do lado, daí a gente controla. Então por ali que eu tô vendo. Ó, o professor Gilson se conectou aqui. Agora ele vai aparecer. Professor Gilson? A reforma, Fábio? Aí, agora tá batendo a reforma. Sempre tem reforma. Na verdade, eu tô construindo uma laje. Oi, Fábio. Peraí. Não, tu a gente tá ouvindo, Fábio. O professor Gilson tá sem ligar. Tá. Ó, ele saiu de novo. Minha obra aqui nunca acaba. O que tu falou da laje, Fábio? Eu tô fazendo uma laje na casa, né? Gabriel que não tá aparecendo. Gente, que coisa mais maluca. Tá. Tem duas salas abertas lá. Não, dessa nossa só tem uma. Não tem um jeito de mudar a visualização. Eu não sei, ó. Quer ver, ó, como que eu tô vendo vocês? Ó. Aí, agora Vocês tá. estão vendo? Tá, mas eu tô agora... vendo vocês? Mas tá Ó. tudo preta a tua imagem. Ó, como que eu tô vendo vocês? Estão vendo? Uhum. Mas tá faltando o professor Gilson. Pra mim aparece o Gilson já. Tá, vai assim. Pode ser assim? Aparece. Então, beleza. É só pra ter emoção. Ele tá selecionando só 3 pessoas por tela, é isso. Ah, tá, por isso? Então, beleza. Então, depois eu vejo aqui se tem alguma configuração. Enquanto... E aí a gente vai ver. Pode ser? Pode. Bom, Fábio, contigo. Cris, arrasa, vai lá. Obrigado. Peraí, agora eu fechei no negócio. Tá difícil. Espera. Ai, meu Deus. Sumiu as coisas. Pronto, só um pouquinho. Peraí. Sem problemas. Eu não escrevo no meu computador. Agora, Enquanto isso, eu tô tentando configurar aqui pra ver se dá certo. enquanto isso, a Cris já congelou na cachoeira. Cris, não, por favor. Não tem problema. O coração já parou faz uma semana. Cris, não deixa a gente congelar, vai lá. Vai lá, então vamos começar então a banca da Crisley. No Patelli da Conceição, Poderes em Debates, o Sistema de Freios e Contrapesos, o Diálogo Institucional e o Parlamentarismo Limitado. Então, pode começar, Crisley. Fica bem à vontade, faça as ideias que você pegou do seu trabalho pra gente, tá? Bem rapidinho, 10 minutos no máximo aí e fechou, beleza? Tá legal, Bom dia, professores. Eu quero agradecer essa nova oportunidade, quero me desculpar por sexta-feira, o nervosismo e todo esse transtorno causado. Eu vou começar o meu trabalho falando da origem do debate no parlamentarismo inglês. No ano de 1690, 2 tratados sobre o governo foram publicados. Não se sabe porquê, mas era desconhecida a autoria, mas desconfiava-se de John Locke. Ele era um liberalista e era muito a favor da imprensa, por isso não se sabia o porquê dele manter o anonimato. Apenas em 1704, através de uma cláusula do seu testamento, o qual fora feito 2 semanas antes de sua morte, ele assumiu essa autoria, o que nos levou a crer que, pelos motivos tumultuosos que vivia a Inglaterra no século XVII, ele resolveu esconder essa autoria dos tratados. O governo nessa época, desde 1215, ele era em forma de reinado. Ele era governado pelo rei, pela Câmara dos Lords e pela Câmara dos Comuns. O governo era denominado governo misto. Ele caiu, esse sistema misto foi rompido pela pretensão do absolutismo da família Stuart, que passou a acreditar que o poder do rei era como se fosse um poder divino, sobreposto às 2 casas. Ele reforçou o catolicismo, que já existia na igreja anglicana, dissolveu o parlamento e convocou apenas 11 anos após o seu governo, quando ele viu a necessidade de reformular os tributos, que ele precisava aumentar os rendimentos. Então, anos depois, algumas potências europeias entraram em conflito com a coroa inglesa, provocando essa crise no governo. Em 1640, o parlamento novamente
ele convocou o parlamento novamente para fazer o aumento das receitas do tributo. Como a maioria dos membros desse parlamento eram protestantes, logo se instaurou uma guerra interna entre os católicos e os protestantes para ver quem tinha um poder de influência sobre esse sistema de governo, o que causou um período de intolerância religiosa, que acabou resultando na Guerra Puritana, que foi liderada por Oliver Cromwell, em 1642. Acho que esse era o foco principal ali desse primeiro capítulo, para ter só uma base desse diálogo, da origem do debate. No segundo eu falo um pouco sobre a separação dos poderes, né, que essa separação a mais aceita é a tripartite de Montesquieu, embora antes já se debatiam essa importância de separar os poderes, para conter essa forma de autoritarismo, de estar sempre em uma mão o mesmo poder. Licurgo foi o primeiro a discorrer sobre esse tema importante, 700 e 800 a.C. Ele já falava em criar entre o reinado e o povo um senado, né, para tentar manter o equilíbrio ali entre eles. Para o professor Bastos, em sua obra Introdução à Filosofia 2018, nós podemos visualizar em Platão, na obra A República, a primeira tripartite. Essa ele separou por virtudes, sendo elas a sabedoria, a coragem e a temperança. Ele evidencia também algumas condições a se seguir e demonstra que a teoria de Platão subdivide as funções do Estado, uma vez que o homem ele se desvirtua com a posse do poder em uma única mão. Né? Esse poder outorgado a uma única pessoa faz com que eles se abusem mesmo do poder, que não respeite muito os povos inferiores. No século IV a.C., Aristóteles, na obra A Política, também mostra a preocupação da concentração do poder em uma mão e evidencia a existência de 3 poderes nessa época: o deliberativo, o executivo e o judiciário. E isso foi tão atemporal que alguns filósofos consideram ele como pioneiro dessa tripartição. O professor Dallaire também mostra que no século XVI, Maquiavel já mencionava que na França encontravam-se 3 poderes distintos também, sendo eles o legislativo, o executivo e um judiciário independente. Porém, esse modelo não garantia a seguridade do povo, e sim ao rei. O auge da teoria da tripartição se veio através de John Locke, em sua obra Segundo Tratado do Governo. Ele acentuou o equilíbrio ao desenvolver o poder legislativo superior aos demais, pois ele via a necessidade de contenção do absolutismo através do Estado de Direito, o que ficou chamado na época de Rule of Law. O capítulo 3º, deixa eu achar onde está o meu material aqui. Um monte de papel em cima da minha mesa aqui. No capítulo 3º eu trago a teoria do diálogo interinstitucional. Essa teoria ela é voltada para conversação e meio que uma forma de cooperação entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário. A gente consegue visualizar isso bem na resolução de alguns casos de repercussão polêmica, como foi a união homoafetiva, aquele caso que nós tivemos dos abortos de anencéfalos, essas questões. Eu faço nesse capítulo também uma revisitação ao princípio dos poderes, né? Como podemos observar nos capítulos anteriores, em busca da quebra do absolutismo e da tirania da monarquia, foi instituído o constitucionalismo. Ainda que seja visível esse diálogo dos poderes na contemporaneidade, isso não controla o poder, o abuso do poder. Isso ainda é uma preocupação nessa época. O Poder Judiciário é o órgão responsável por resolver algumas ações e são propostas no intuito de que possa facilitar a pacificação social e uma conversação entre esses órgãos. O cenário político brasileiro é meio ilusório essa divisão, porque um poder se mete muito no outro. Eu acho que nos tempos de hoje a gente tem visto cada vez mais isso, né? Que de certas formas eles sempre acham um jeitinho de se meter ali no poder do outro.
ali também no finalzinho do capítulo 3, eu ressalto a teoria do diálogo institucional e a última palavra. Que ali via-se a necessidade de estabelecer a última palavra para estabilizar esse Estado de Direito, de quem realmente tinha o poder de decisão ali, de dar jogar a última carta. O poder do povo passa a gerar um descontrole e a população do Estado precisa intervir em um sistema que colocasse limite a esse descontrole que estava acontecendo. Devido à combinação de ambos, o regime político adotado na época, na maior parte das nações ocidentais durante o século XX, e a democracia constitucional foi o convencional para designar esse poder legislativo com a última palavra. Daí eu passo para o capítulo número 4. Eu acho importante começar falando que desde as constituições iniciais já existe uma preocupação de conter a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos. A Constituição do Império de 1824, no artigo 10º, ela já trazia essa separação dos poderes. E foi um momento histórico porque o Brasil, nessa época, ele tinha 4 poderes. Ele tinha um 4º poder que era conhecido como moderador. Na Constituição de 91, também nós temos essa preocupação dos freios e contrapesos. E essa Constituição, ela extingue esse poder moderador. Ela cria os mecanismos de freios e contrapesos e atribui a competência do julgamento do presidente nos casos de responsabilidade de aceitação da Câmara pelo Superior Tribunal Federal. Esse também foi criado pela Constituição de 1891. 1891. Inverti os números aqui no meu diálogo. Aceitação da Câmara. A Constituição de 1934 foi a Constituição dos Estados Unidos do Brasil e volta-se a tratar desse assunto, alterando o texto para reforçar e garantir a separação. E ela ressalta que os poderes eles devem ser harmônicos e coordenados entre si. Essa alteração é só do textinho ali do coordenados entre si pelo harmônicos que a gente tem hoje, e independentes. Foi bem pouca essa alteração, quase que não muda muita coisa. Na Constituição de 1988, onde se firma mesmo no artigo 2º a existência de outros órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, são outros órgãos estatais independentes. É o que leva o professor Ackermann, de repente, pensar numa outra formulação de Estado, Daí eu trago aqui a crítica à separação de poderes e o parlamentarismo limitado. É justamente por não se concordar muito com essa separação de poderes nessa forma que foram criados sistemas de freios e contrapesos. Que nós trazemos ali, temos o sistema brasileiro, os veto players, o poder de agenda, que é uma forma de conter o abuso desses poderes. Por exemplo, o veto player ele é um ator individual ou coletivo que ele necessita da concordância desses atores para que se possa interferir no status quo. Ele pode se dar de forma institucional, quando é constituído pela qualificação de... A Constituição mesmo qualifica esses atores, e ele pode ser partidário, quando ele é gerado pelo entrosamento dos partidos dentro de um voto institucional. Temos também o poder de agenda, que é quando o poder executivo ele se prevalece de deter esses poderes institucionais e garante a sua influência na agenda legislativa, para tentar conter essa publicação de lei. Então, eles têm um certo poder de influenciar na agenda. Exato de forma de lei, só um instantezinho. O professor Bruce Ackermann, ele propõe um sistema denominado por ele parlamentarismo limitado. Ele possui alguns órgãos que são responsáveis pelas funções estatais e outros que funcionam órgãos controladores. Ele não concorda muito com essa ideia de um órgão ser supervisionado pelo mesmo órgão que ele deve alguma forma de explicações, coisas assim, porque acaba sempre um ficando
de mãos atadas referente ao outro em algumas situações. Então, ele defende que isso deve ser separado, né? E ele institui um modelo aqui, utiliza-se de 4 bases para desenvolver isso. Um parlamento, que ele é composto por 2 casas, né? Uma mais forte e uma mais fraca, que é o sistema de uma casa e meia. O referendo, né, que é uma forma democrática e direta no qual a participação popular é de total relevância e para alterações legislativas ou administrativas. Não diferente do que hoje nós temos conhecimento como plebiscito no nosso sistema presidencialista. A Corte Constitucional, ele acredita que a atuação da Corte pode se realizar por meio de valiosos instrumentos, como o Judicial Review, por um Conselho Constitucional ou ainda por uma Corte Constitucionalista única. A instância de controle, que do lado do centro de órgão com formações estatais, ela está ligada à separação de poderes. E a outra limitação, um dos tribunais independentes, é da Corte Constitucional, o qual ele chama de instância, e ele prevê 3 figuras de controle: a instância regulatória, a instância de integralidade e a democrática. Assim ficaria mais fácil de saber qual a função do Estado e quem seriam responsáveis pela aplicação dessas leis. Ele defende que esse sistema ele seria de difícil implantação no Brasil pela nossa quantidade de partidos, brasileiros, porque a gente precisa chegar em um acordo nos parlamentos para que sejam aprovadas essas coisas, e com essa quantidade seria muito difícil de uma maioria. E é basicamente isso. Eu fiquei com um pouco de dúvida nesse final aqui, então era até essa a minha insegurança em relação ao trabalho, que eu não consegui construir legal esses 2 últimos capítulos, então eu fecho por aqui, professores. Ótimo. Coração na boca. Não, mas falou legal, falou bem. Não transpareceu o nervosismo na fala. Beleza? Então eu passo a palavra para a professora Gabriela primeiro. Pode ser. Obrigada, professor Fábio. Cris, deixa eu te contar. Se tu estás nervosa, não transpareceu nem um pouco. Eu tô falando muito a real. Eu finjo bem. Nossa, tu tá super bem, gente. Tu apresentou muito bem, Cris. Sério, fica tranquila, respira isso, toma água. De verdade, Cris. Não é água, não é água, não. Não é água, sim. O vinho eu tomei à noite, agora é a ressaca. Então vai ter que tomar muita água. Mas, Cris, eu quero, de verdade, gente, eu quero destacar muito isso, tá? Porque em razão da dificuldade que a Cris comentou que teria ao realizar a apresentação, eu tô sendo muito sincera, eu não percebi isso na tua apresentação, Cris. Eu fiquei muito insegura, professora. Eu tenho, assim, a impressão, não é impressão, eu tenho certeza de que eu não consegui fazer uma boa construção do 3º e do 4º capítulo. Então, eu tentei suprir isso na apresentação, mas isso me trouxe, a minha insegurança é em torno disso, sabe? Mas deixa eu te dizer, então assim, já que tu falaste isso, que talvez até faltou um pouco da pesquisa, talvez por tempo, porque, gente, tu escolheste um assunto bem punk, assim. Então, eu quase chorei depois. Eu quase chorei depois tentando entender a escolha do tema, porque, Eu ia te perguntar por que tu escolheste esse tema. A princípio, esse tema era para ser as conversas dos dias à tarde com o professor Cleverson, o que me traria uma facilidade pelo fato dele estar todo dia ali na faculdade. E eu tenho uma dificuldade muito grande nas áreas tecnológicas ainda, é algo que eu preciso corrigir em mim. Então seria de fácil construção para mim esse trabalho, dialogando ele todas as tardes com o professor, Aí aconteceu tudo que aconteceu, eu peguei o professor Fábio ali na voada, no meio do caminho, então, isso tudo me prejudicou um pouco, porque eu preciso muito desse contato, sabe, professora, olho a olho, a fala, a conversa, isso faz muita diferença na minha vida. Até toque, nem tanto, que eu não sou muito dessas coisas, sabe? Não, mas assim, da próxima.
próximo. Eu acho que esse primeiro contato mesmo, essa conversa, o debate. Estar próximo, cumprimentar, né? Quando precisar dar um abraço, que às vezes é bom. Mas eu te digo, tu não poderias ter escolhido orientador melhor do que o professor Fábio. Não é para eu. tratar sobre isso, principalmente nessa mudança. Né? Sim. Acho que ele conseguiu te conduzir muito bem, e aí parabenizo também o professor Fábio por isso. E aí, realmente me chamou a atenção, porque esse tema não é um tema comum de ser tratado na academia. Né? Tu trouxestes autores que poucos alunos na academia leem. Né? Muitos, a gente às vezes lê esses autores no mestrado, numa especialização, mas não na academia. E você ousou lê-los, né? E isso foi muito legal. Eu acredito que assim, um pouco a título de conhecimento também, porque eu sinto que eu tenho uma base muito fraca nessa área. Né? Então eu queria um pouco conhecer melhor sobre isso também. Eu acredito que desenvolver um trabalho desse é a forma mais clara, né? De entender o assunto. E Cris, tu falaste da tua insegurança com relação ao capítulo 3 e 4. E aí eu te proponho um desafio, que tu continues pesquisando exatamente isso e que possas melhorar esses 2 capítulos, quem sabe inclusive apresentando numa especialização, publicando posteriormente a partir de uma qualificação que tu vai realizar desses 2 capítulos que tu acha que podem ser melhorados. Até porque assim, então, eu sugiro isso. Eu gostei de tratar esses assuntos. Assim, eu me bati muito também, porque como ficou muito em cima da prova da OAB, então eu fazia um pouco de uma coisa, um pouco de outra, e acabei não conseguindo fixar em algo para fazer uma construção completa. Mas realmente eu gostei do assunto, principalmente essa parte final, porque é bem polêmico essa mudança que o professor Arkman ele propõe. Então, olha só, tu tens tudo na tua mão para tu continuar essa tua pesquisa. Então, não sei se os professores concordam, mas eu proponho esse desafio para ti, para tu não parar, para tu continuar. E olha, deixa esse negócio de nervosismo bem de lado, porque ele não te supera, não. Você sabe... Tu apresentaste muito bem. Eu pensei, meu Deus do céu, como que vai ser a apresentação da Cris? A gente vai fazendo perguntas e tal. Não, acho que tu realmente foi super bem. Eu quero destacar isso porque me surpreendeu, tá, Cris? Eu agradeço. Com relação à forma do teu trabalho, tu sabes também, né, que tem alguns errinhos, né, com relação à formatação. Eu não consegui formatar, na verdade, professora. Eu sou bem sincera, não vou ficar aqui mentindo, né? Tá. Eu não consigo formatar, eu também não quis pagar para alguém fazer o meu trabalho, Tá, né? Eu cheguei até aqui incompleto ou não, eu tenho mérito disso que está aí, né? Não acho certo eu pagar para alguém fazer e depois querer estudar para apresentar. Poderia fazer isso, mas não é a minha intenção. Não, tá certíssimo, então. Mas assim, tu tens a oportunidade de corrigir, né? Então eu tenho algumas anotações que eu fiz com relação, por exemplo, à formatação do sumário, a formatação e a indicação das referências bibliográficas. No teu texto, evitar inserir citação na introdução, tá? Se eu não me engano, tu trouxeste as 2. Indicar a fonte de pesquisa de todas as citações. Depois, se tu quiseres, eu passo isso para ti. Tá. Eu tenho tudo anotado. Tá. Posso passar para o professor Fábio, se tu quiseres. Pode ser? É melhor para mim. Legal. Observar a formatação da página 10, tá? Porque tem um risco, e antes de uma citação longa, nas citações longas não vão aspas, algumas você colocou, outras não, tá? Também sempre que você começa e termina um parágrafo, é muito interessante colocar um parágrafo introdutório e um conclusivo, tá? Assim como quando você faz as citações. E justamente nessa parte final, que faltou aquele fôlego, deu para ver na parte final do trabalho, faltou fôlego ali, naquele final, eu queria ver o fôlego do início, né? E normalmente os alunos dedicam-se mais ao início e deixam um pouco o final, que é a cereja do bolo, deixa um pouquinho de lado, e ali que eu senti um pouco de falta de comentar as tuas citações, tá? Então sempre que inserir citação, comentá-las. Na página 18 tem uma citação longa em itálico, retirar. Na 26, 27, 28 e 29 tem
uma tabela. Eu sugiro que você transforme essa tabela em texto. E, se quiseres, coloque essa tabela como apêndice, ao teu trabalho, se achas que é importante. Mas eu acho que tu poderias trazer isso em formato de texto. Tá? E padronizar as referências, por exemplo, algumas você coloca Bastos Cleverson Leite, outras, por exemplo, Bastos, CL. Então, padronizar ou tudo o nome completo ou só o sobrenome completo e as iniciais, e só as iniciais. Então, só esses detalhes que faltam. Mas eu quero te parabenizar pela pesquisa, pela ousadia de escolher esse tema e principalmente pela tua apresentação. Parabéns, Cris. Obrigada, professora. Professor Fábio. Obrigada, professor. Obrigada, professora Gabriela. Passo a palavra então para o professor Gilson, para fazer suas considerações. Gilson, a palavra é sua. Obrigado, Fábio. Cumprimentar a professora Gabriela, cumprimentar a Cris também. Está muito nervosa, Cris? Agora não. Então, Já passou. Então não, agora que vai começar. Agora que vem as coisas. Eu diria que agora o bicho pega. O que você acha? Vamos lá. Tá bom, então fique tranquila. Na verdade, eu também não sei por que você ficou com medo de apresentar antes. Eu assisti às bancas erradas, professor. Imagina. Até quero agradecer a professora por me tirar de uma ontem a pedido do professor Fábio, porque ela já ia me apavorar de novo. Pois é, mas eu acompanhei algumas bancas esse semestre, tanto como orientador, e acompanhei algumas outras que a professora Gabriela me relatou também. E vou te dizer assim, que muitas pessoas apresentaram com muito mais dificuldade do que você teve. Na verdade, eu não vi nenhuma dificuldade tua em fazer a apresentação. Eu acho assim que você criou, né, antecipadamente um monstro que colocou uma barreira na frente e você achou que era intransponível. E, claro, todos nós passamos por isso, obviamente. Eu sei do teu histórico, da tua luta para fazer esse curso, tudo isso, eu tenho acompanhado. E assim, quero te dizer, está de parabéns pela tua apresentação. Você não ficou nervosa, apresentou bem, falou muito bem, expôs as ideias com clareza. E assim, mais tarde, tenho certeza que você já está batalhando aí pelo exame da ordem. Já, eu infelizmente não fui aprovada nesse, mas não vou desistir não. Mas não vai desistir, porque esse foi um concurso diferente, né? Foi bem mais difícil. Eu até acredito que eu fui bem, eu fiz 34 pontos. Né? No meio de toda essa loucura e medo, eu fiz a minha prova em menos de 2 horas, estava desesperada por causa do Covid. Só queria vir embora, mas a próxima eu tô lá. Professor Gilson, me dá uma licencinha, só deixa eu falar uma coisinha. Cris, tu sabia que eu passei na 4ª prova da ordem? É? Aham. E tem algum problema nisso? Não, eu não vejo. Então fica tranquila, Cris. Essa afobação que o povo tem de que tem que passar na prova da ordem no nono semestre, nono período, é desnecessário. Então fica tranquila, tudo tem o seu tempo. Desculpa, professor. Então veja, Cris, eu acho assim que às vezes a gente cria barreira, monstros e coisas que não existem. E isso acaba atrapalhando muito mais do que você imagina. Né? Você criou, veja, se fosse fazer um concurso, alguma coisa, você teria criado uma barreira, não teria tido a chance de fazer essa apresentação. Imagine se a apresentação tivesse que ser pública mesmo. Você talvez não fosse fazer, ou fosse ficar nervosa indevidamente, né? Então você, às vezes, cria uma situação, né, que tira possibilidades futuras. Né? Estava falando, você vai fazer o exame da ordem, de repente você vai advogar, ou você vai fazer um concurso, sei lá, para ser policial, para trabalhar em algum lugar. Então você tem que desmistificar isso. Você tem todas as condições, e pelo que eu vejo até melhores condições do que outras pessoas que estão fazendo o nosso curso de Direito, e é só uma questão, acho, de você entende, abrir esses novos horizontes para você. Quero te parabenizar aí pela tua apresentação, pelo trabalho. Eu sei que o professor Fábio ele sempre é exigente nos trabalhos, os trabalhos que ele orienta são sempre bons trabalhos, e se ele optou por escolher que você pudesse ser orientanda dele, é porque com certeza ele conhece o teu potencial e acredita nisso.
Eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, acho que o que você expôs já está suficiente e quero te parabenizar, mas queria sim que te dar esse toque, se é possível, né? Esse incentivo até, porque você tem muito mais potencial às vezes do que você imagina ter. Então vai em frente, eu acho que você tem aí um futuro promissor, acredite mais até no teu potencial. Com certeza vai ser muito mais fácil do que você imagina. Eu agradeço, professor, e esse conselho é bem válido, porque eu realmente sou muito insegura, eu não acredito em mim. Né? Eu tenho 50 pessoas ao meu redor dizendo que eu consigo, mas eu não consigo acreditar que eu sou capaz. Né? É só essa insegurança que me arrebenta. No primeiro trabalho que eu apresentei na faculdade, eu infartei o meu pai. Depois eu pedi desculpa para a professora Leonora, expliquei a situação, porque eu não achei justo eu mentir para ela, mas eu infartei o meu pai naquela noite para não apresentar o trabalho. Né? Então esse é um problema sério que eu vou ter que resolver agora. Veja bem, entenda bem a frase, mas você já entra derrotada quando você acha que você não tem condições. Exatamente. Né? Você diz assim, eu não vou conseguir. Daí é 80% já que você realmente não vai, nem você acredita que você tenha essa força, né? Então, trabalhe isso dentro de você e aí você consegue